O fato é que vem o diabo dizer: ih, que problema, né, cara? Não tem pão aqui, não tem pão, mas olha só, que eu catei aqui um monte de pedrinhas, algumas até bonitas. Você pode sair transformando tudo isso em pão. Tá com muita fome, olha só que broa gostosa que isso aqui daria. Come, come. Pai, eu te agradeço porque tu transformarás essa pedra em pão para mim. Obrigado. Aí tem que comer de olho fechado. E tem que ter dente divino para roer a pedra todinha. E uma barriga melhor do que de avestruz. Ou então, olha só que gracinha, transforma isso numa hóstia, num pãozinho gostoso, num bolinho árabe. Por que tu não fazes alguma coisa para ti? Não te falta poder. Afinal de contas, tu não és o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, então, olha, transforme essas pedrinhas em pães. Pão gostosinho. Transforma. Jesus vendo aquela palhaçada de Satanás para com ele. Transforma pedra em pães, você está com fome. Por que que um filho de Deus tem que ter fome? Que é a pergunta que você faz e que lá na sua igreja se transformou numa questão proposta em nome de Deus. Na sua igreja, essa pergunta de Satanás se transformou numa questão feita em nome de Deus. Os seus apóstolos da prosperidade ensinaram isso a você. Você é filho de Deus. Você é cabeça e não cauda. Você é filho do Pai, você tem que reinar em glória com o Pai na terra. Gente com fome é gente amaldiçoada. Gente pobre desconfia, tem alguma coisa errada com o pobre. Porque um pobre, quando entende que ele é filho do rei, que ele pode dar ordens, que tudo é possível e é lícito para ele fazer, para resolver os problemas, como um rei, como uma realeza. Eu já ouvi gente dizendo para o povo: reis não têm limite, reis não têm problemas, reis podem fazer o que quiserem, e você é um filho do rei, faça o que você quiser. Vai me dizer que nunca ouviu isso. Eu não vou pedir para você falar, porque eu vi que agora o Marcelo tirou os comentários. Mas vai me dizer que você nunca ouviu isso. Nunca se perguntou se eu sou filho de Deus, se de fato eu sou salvo, se eu fui batizado com o Espírito Santo, se o Espírito Santo me habita, se eu tenho um lar celestial, se eu fui feito filho de Deus, então eu tenho que viver na terra como um filho de Deus. Aí parece até que Jesus viveu como um Calígula, como um Nero, como um Júlio César. Parece até que Jesus viveu como um déspota coberto de ouro, ou como uma realeza maia, ou asteca que não sabia mais onde botar ouro, ou uma dinastia primitiva dos chineses, com ouro e prata, e eu sou filho do rei, e o meu pai é o dono do ouro e da prata, o que mais se repete nas igrejas. Ele é o dono do ouro e da prata, mas você não o vê cheio de ouro nem de prata. Quem usa o ouro é para fazer um bezerro de ouro. Quem usa a prata é para outras coisas. Deus é tão econômico em relação a ouro, a prata e a minerais preciosos. Quando seu filho vai nascer, nasce na palha. Alguns levam lá ouro, incenso e mirra, que são aludidos ali, devem ter sido utilizados especialmente no período
de 7, 8 anos de exílio, de sobrevivência no Egito, acabou tudo. Voltaram para Nazaré para serrar, para trabalhar, para usar a machadinha, o formão, para preparar móveis, para fazer casas. Foram trabalhar de maneira dura, porque não tinha ouro nem prata. E ele mesmo, o teu rei, que não é bem o teu, é o meu, o seu já não sei se é. Quando alguém que tinha um certo recurso disse: eu vou te seguir, por onde quer que tu fores. Aí Jesus olhou para o cara e falou: meu filho, você não aguenta da missa o terço. O filho do homem, olha bem em volta, olha as raposas. Todas elas têm os seus covis, como ali na chácara para onde eu me mudarei com a graça de Deus, assim que eu possa concluir a casa lá. Tem raposinhas. E elas têm os seus covis, as suas tocas. Os tatus, tem muito tatu lá também, tem as suas tocas. As cascavéis, que também tem lá. Não muitas, mas algumas. Devem ter as suas tocas. E tem toda uma vida ali de sobrevivência predatorial. As raposas têm os seus covis, disse Jesus ao homem que queria seguir com ele, que não aguentava da missa o terço. Mas eu, o Filho do Homem, não tenho aonde reclinar a cabeça. No auge do ministério dele, cheio de graça, de verdade, de poder, de luz, de milagre vazando dele pelos poros para todo mundo. Ele, no entanto, não fez provisão material para ele próprio. Ele preferiu depender do amor dos outros, da graça, da gratidão, da amizade, do acolhimento, da dadivosidade. Não se diz em lugar nenhum, então se viu Jesus comprar ou alugar um cenáculo para fazer uma ceia. Não. Ele disse: vai, procura um homem que vai estar perto de um jumentinho, pede o jumentinho para ele emprestado, dizendo que eu, o Senhor, estou precisando dele nesse momento, então traz. Você vai também encontrar uma outra pessoa que é dona de um cenáculo. Vá lá e diz: olha, prepara o cenáculo, porque o Senhor vai precisar usá-lo, deixa tudo preparado. Mas não tem nada além de favor. É ele fazendo favor ao mundo, curando de graça, por amor e misericórdia, engravidando o coração de milhares de pessoas com espírito de gratidão. É claro que para cada 10, um era grato. É a média ponderada do Evangelho e da vida. Hoje em dia, até para cada 100 que são beneficiados por você, você encontra um grato. Cada vez diminui mais. Quanto mais a iniquidade cresce, mais o amor esfria. Quanto menos amor, menos gratidão, menos memória, menos fidelidade grata para com o bem recebido. Mas Jesus jogava o pão dele sobre as águas, indiscriminadamente, e vivia do retorno dos peixes. Ele alimentava mares para comer peixes, quando necessário. É o princípio da vida. E aí, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E morreu sem ter. A cruz não era dele, era minha. Só minha. Se você quiser, era sua também, mas minha com certeza era. Por mim e para mim. A ressurreição foi também num sepulcro emprestado. Não deveria ser nunca comprado, porque só iria ser usado 3 dias. Mal usados. Porque ele rasgou a morte, as suas mortalhas de dentro para fora. Então ele anda segundo o Pai Nosso, conforme o pão nosso de cada dia, conforme o maná, que só durava 24 horas e se quem guardasse de um dia para o outro, ele apodrecia. Era uma dependência diária do sustento divino. E Jesus é esse Israel peregrinante, obediente, no deserto e na vida,
comendo todo dia da provisão de Deus. Foi uma decisão que eu tomei há 50 anos atrás, e nesses 50 anos eu tenho vivido exclusivamente da provisão de Deus, da gratidão das pessoas, da memória feliz daqueles que são abençoados pela minha vida. E eu não tenho nada sobrando e não tenho nada faltando, porque a porção de cada dia, o maná de cada dia me é dado. E eu nunca guardei nada para o dia seguinte, por isso também nunca teve nada estragado.